Deus te ama e tu percebes. Sua ternura te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus te busca e te encontra. Agora que o sentes, deixa-te penetrar e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes, e onde tu estiveres, Ele estará sempre contigo. Ó vós que conheceis da vida o travo rude, e na boca ostentais os risos vaporosos, trazendo o coração em prantos dolorosos, eu vos amo e bendigo, ó filhos da virtude. Ó vós que suportais a dor sem que não mude vossa fé divinal nos surtos majestosos, que mudais o sofrer em dias bonançosos, que fazeis do amargor os cantos do alaúde. Eu vos bendigo, pois, ó filhos da humildade, que transbordais amor nas rosas da bondade, que trescalais perfume em flores do sofrer. Sois os grandes heróis das lutas salvadoras, sois na vida os fanais das luzes redentoras, ó vós que suportais as dores do dever. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Saudações, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Na oferta do reino, Jesus apresentou, dentre outras realizações, o discurso das bem-aventuranças, onde, a partir de supostos paradoxos, informou acerca das compensações em relação às mazelas do mundo, para todos os que desejassem trilhar os caminhos retos da elevação. Tal conjunto de afirmações alentava corações aturdidos pelos percalços da vida, porquanto, em breve tempo, aqueles que padecem serão saciados e os últimos serão os primeiros, assim afirmava. Para falarmos sobre as bem-aventuranças, o tema do nosso programa Em Busca do Sagrado será Os que Choram. Em um mundo tal qual a terra, provas e expiações graçam por todo canto.
Em todos os lugares em que a vista alcança, é possível ver sofrimentos atrozes espalhados em rostos macerados pela dor, afligidos por males incontáveis, típicos dos nossos estágios evolutivos atuais. Ricos, pobres, nobres e plebeus, em graus variados, a dor alcança em igual plenitude, sendo raro o caso em que esta não se faz presente ou mesmo ameaçadora. Mas, sendo tão comum, será possível encontrar consolação em meio ao vale de lágrimas? Esta bem-aventurança afirma que sim, é possível haver esperanças. Na busca por tal desiderato, filosofias de todos os tempos e culturas são desafiadas a encontrar meios de superação das aflições, apontando em faculdades humanas tal possibilidade. Na Grécia Antiga, Platão já argumentava que a alma, sendo imortal, trazia nesta qualidade a verdadeira consolação às dores do mundo, posto que eram transitórias, contrastando com a condição futura do espírito liberto do ergástulo carnal. Em Édon, Sócrates, figura central nos diálogos de Platão, argumenta que a verdadeira prática da filosofia é, em essência, um exercício de preparação para a morte. Ao purificar a alma das distrações do corpo e do mundo sensível, o filósofo se prepara para a contemplação das ideias ou formas no pós-morte, que é o estado de maior felicidade. Aristóteles, por seu turno, abordava o tema da consolação como resultado de uma vida virtuosa com propósitos elevados. A busca por esse sentido da felicidade e plenitude, que ele chamava de eudaimonia, era fonte da compensação pelas dores do mundo, bem como uma forma de elevar a percepção ao patamar de sublimação das aflições. Diante de uma mãe enlutada, Sêneca, filósofo estoico, escreve uma carta que ficou conhecida como Consolação a Márcia, destinada à filha do historiador Áulio Cremúcio Cordo, a qual padecia de um luto pertinaz que a fazia decair, mesmo tendo decorrido os 3 anos da morte do filho Metílio. Em seus argumentos, o filósofo advertia que não utilizaria da gentileza para apresentar suas ideias. Em um trecho da sua carta, dizia que outros usem medidas suaves e carícias. Decidi lutar com sua dor e vou secar esses olhos cansados e exaustos que já, para dizer a verdade, choram mais por hábito do que por tristeza. Não posso agora influenciar uma dor tão forte por medidas educadas e suaves. Ela deve ser destruída pela força. Nesse intento, após contrastar a dor de Márcia com a de outras mulheres igualmente enlutadas, Otávia e Lívia, ele apresentava argumentos tais quais o de Epiteto, de que as pessoas e coisas às quais somos convidados a viver não nos pertencem, são empréstimos, afinal, é nosso dever sempre poder colocar nossas mãos sobre o que nos foi emprestado, sem data fixa para a sua devolução e restaurá-lo quando chamado sem um murmúrio. O fato é que a dor é algo pungente, por cuja experiência padecem os seres em agonia sem fim. Para uns, professora, para outros, a punição pelos pecados ou erros cometidos ao longo da vida. O certo é que tal era a situação assim posta desde os tempos de Jesus, quando, aliviando aqueles corações, apresentou essa bem-aventurança: os aflitos serão consolados. Analisada sobre a letra fria da apresentação do referido texto, tal afirmação enseja compreensão quanto à sua aplicabilidade. A primeira questão é: todos serão consolados ou apenas os que o seguissem? Para tal benefício, algo deveria ser feito em troca. O consolo valeria para esta vida ou para outras possibilidades? Certamente que aos que se encontravam próximos ao monte Har HaOsher, no planalto de Corazim, em Israel, tais questões sobressaíam em meio às promessas do mestre amigo. Ali estava uma proposta de natureza transcendental, repleta de chamados à racionalidade, cujas indagações passam pelo exame pleno da mensagem. Primeiramente, Jesus não prometia o alívio imediato das dores.
Pelo menos assim não aparece em seu rol de milagres algo como transformação do lodo em água límpida. O mal continuava sendo mal, a dor continuava sendo dor. Contudo, os postulantes à bem-aventurança dar-se-iam o direito de, doravante, fazerem melhores escolhas, ajustarem o carreiro da existência em um norte mais elevado, propósitos mais esclarecidos e nobres, sustentados em valores repletos de espiritualidade. Vai, não peques nunca mais, conclamava o mestre. Afirmava em seus discursos que deveriam ir a ele os que estavam cansados e ele os aliviaria. Convidava a tomar sobre eles o seu jugo, passando a ver e viver a vida tal qual ele assim havia, de maneira que pudessem aprender sobre ele que era manso e humilde de coração, encontrando ao final repouso para suas almas. Seu fardo era leve, seu jugo suave. O Espiritismo, trazido qual Consolador prometido, remete-nos aos filósofos de outrora. Consubstanciado pelo ensino irretorquível de Jesus, afinal somos viajores no carreiro da evolução, colocados em cenários próprios para os nossos estágios evolutivos. Instados a viver em lares escolhidos com entes próximos, atraídos por similitudes vibracionais e temáticas, a experimentar processos de eclusão da consciência através das vivências apropriadas, a adquirir conhecimento acerca das áreas do saber requeridas pelo avançar da lei do progresso, dando-nos conta de que tudo o que nos há é justo, merecido e necessário. Dessa forma, o sofrer é uma maneira de perceber a experiência que chega em timorata, posta a arrancar da ganga o espírito adormecido em potencialidades. A dor é fruto da ignorância que atormenta, a experiência divina oportunidade de burilamento, aproximando o espírito viandante do seu glorioso destino. Ver por esses olhos é lente que soergue os caídos, enxuga as lágrimas e fecha as feridas na alma. Desta forma, a gratidão é medicamentosa alternativa aos sofreres do mundo, permitindo ao que hoje sofre sorrir ante o amanhã iluminado, sentindo que nada há de errado no reino e de que mesmo sob os efeitos daquilo que nos oprime, temos não só a opção como o direito de significar o que nos acontece, colorindo as paisagens rudes, transmutando-as em belas paragens para repouso das almas cansadas. Bem-aventurados os que creem, os que sabem que essa é uma passagem temporária e de que há um lugar mais ao longe onde não haverá mais prantos. É onde a grandeza do espírito se sobressai, dominando as paixões dissolventes causadoras das dores e sofrimentos. E o mestre então conclui: seca tuas lágrimas por vertiginoso pranto, tenhas tento, não há sofrimento. Mas, se há os que choram por todo canto, é a ignorância que graça a todo momento. Arrancado as vidas de tais plenitudes, é pois necessário requerer as virtudes que iluminem e libertem as almas cansadas, aquelas que choram a dor esposadas, transferindo ao aquém essas tais beatitudes. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. O amor
é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, e me acalma e me traz força pra encarar tudo. Calma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo, e me acalma e me traz força pra encarar tudo. Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Diariamente batem às portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. É que por toda parte transitam portadores de aflições excedentes, não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. Há os que percebem salário compensador e desregram-se na revolta, porque determinado companheiro lhes tomou a frente no destaque convencional, muitas vezes para sofrer o peso de compromissos que seriam incapazes de suportar. Há os que dispõem de excelente saúde, com atividades leves nos deveres comuns, arrepelando-se desgostosos por verem adiado o período de férias, quando com isso estão sendo desviados de experiências impróprias a que seriam fatalmente impelidos pelo repouso inoportuno. Há os que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam insones por haverem perdido certo negócio que lhes conferiria maiores vantagens, dentro das quais talvez viessem a conhecer a criminalidade e a loucura. Há os que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros e caem no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal, cujo desaparecimento é o meio de situá-los a cavaleiro de possíveis assaltos da cobiça e da violência. E existem ainda aqueles outros que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo encomendado. Os que são donos de casa sólida e adoecem por não conseguirem abatê-la de pronto a fim de construí-la segundo novos caprichos. Os que se aboletam em automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo de imediato pelo carro do último tipo. E os que se sentam à mesa, provida de 5 pratos diferentes, e encoleirizam-se por não encontrarem o quitute predileto. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus.
Felizes sim de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Afliges-te com a vizinhança do parente menos simpático. Esqueces-te, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Afliges-te com leve dor de cabeça que o remédio alivia. Esqueces-te, porém, dos que carregam a provação da loucura na grade dos manicômios. Afliges-te por perder a condução no momento oportuno. Esqueces-te, entretanto, dos que jazem detidos em catres de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. Afliges-te pelo erro sanável da costureira, da vestimenta que encomendaste. Esqueces-te, contudo, daqueles que ostentam a pele ultrajada de chagas, sem se queixarem. Afliges-te em casa, porque alguém te não fez o prato de preferência. Esqueces-te, todavia, dos que varam à noite, atormentados de fome. Afliges-te com as travessuras do filhinho desajustado. Esqueces-te, contudo, das crianças perdidas, ao sabor da intempérie. Afliges-te por insignificantes deveres no ambiente doméstico. Esqueces-te, porém, dos que choram sozinhos no leito dos hospitais. Afliges-te tantas vezes por bagatelas. Fita, no entanto, a retaguarda, e reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver. A tarde amainou serena. Raios dourados do astro-rei se recolhiam por detrás dos montes ao longe. O azul intenso, cenário dos que contemplavam as nuvens, se alteravam por véu alaranjado que debruava sob imenso manto. Sentado em platibanda a meia altura, extensão de pedra do suntuoso monte ao qual se instalara, estava o mestre, impassível e sereno, a proferir o cântico das bem-aventuranças. Nadir Assaf era um caminhante que observava a movimentação da mole, que extasiada acudia aos chamados do preceptor iluminado, em olhos vidrados como se estivessem abduzidos por imensa energia vinda daquele que orava. Entre falas e explicações, o cansado Nadir passava em revista a sua vida extenuante, da qual já houvera por diversas vezes questionado em busca de sentido. Esse instante seria apenas mais um daqueles momentos reflexivos, se não fosse ele, o viajante desiludido, tragado pela força do verbo vibrante que ali apresentava um novo mandato para aquelas desgraçadas vidas. Os questionamentos de Nadir eram de tal profundidade e força que, se duvidasse, uma pessoa com sensibilidade mais aguçada poderia facilmente captar as ondas mentais por ele emitidas, tornando-se ciente do enredo que ali se passava. Bem-aventurados os que choram, dizia o mestre como em um cântico inspirado por divina fonte. Nadir ouvia atentamente, agora resgatado dos seus pensamentos pelo anúncio da boa nova. Nos tempos passados, ele fora um jovem por cuja vida a felicidade era paisagem escassa, dando a entender de que fora talhado às provações mais excruciantes. Perdera os pais muito cedo, vítima da violência natural em aqueles tempos, e fora jogado às ruas como indigente sem recursos e orientações que lhes valessem a mínima chance de sobrevivência. Os primeiros anos experimentou doenças que por pouco não lhe ceifaram a vida. A fome foi sua companhia dileta e constante ao ponto de afeiçoar-se a ela, tamanha era a proximidade entre ambos. Em andrajos, resvalava de esquina a outra sem sentido ou direção, era um réprobo sem futuro.
Porém, a vida tem contornos os quais desconhecemos e certamente para cada ser as portas podem ser abertas em favor da existência que se insinua ativa mesmo diante de percalços quais aqueles pelos quais o jovem Nadir tinha que lidar. Em um dia ensolarado de calor, parava em frente ao acampamento dos desgraçados, assim se chamava o local em que ele se abrigara, um veículo puxado a cavalos, qual se fosse uma carroça para transporte de humanos. Dele desceu um senhor de estatura destacada, corpulento, trajando uma farda qual se fosse um legionário, exceto pelo fato de usar botas e um chapéu que destoava dos fardamentos típicos da soldadesca de então. A sua aparência, logo confirmada, era de um feitor de escravos, e ali era o local exato para recolher os incautos que em breve seriam jogados no campo ou nas galés, condenados ao fim da vida por penosa expiação. Embora fosse o maltrapilho sem maiores destaques que o diferisse dos demais, os olhos do feitor deitaram-se sobre o andrajoso Nadir, vendo nele potenciais a serem explorados, e por isso escolheu dentre a primeira leva dos novos degredados. Nadir seguiu em silêncio. A cabeça fervilhava em possibilidades de tal ordem que ele sequer podia imaginar qualquer desdobramento àqueles acontecimentos. Entre a amiga fome e a escravidão, ele preferia aquela que lhe traria a sobrevivência. Acomodou-se ao veículo e partiu para novos desdobramentos dessa sanha de dor e sofrimentos. Por conta da sua constituição franzina, foi designado ao trabalho doméstico em uma residência oficial do governo, na qual vivia um destacado representante por nome Ennio Próbulos, agraciado por títulos e honrarias, por conta das imensas vitórias conseguidas por ele em nome do imperador. Fora um centurião de primeira estirpe, por cuja lealdade e resultados agora estava agraciado com propriedades e escravos, além de dotes preciosos que lhes renderam uma pequena fortuna. Era um homem calmo e sereno, apesar de corpulenta aparência típica dos legionários. Nadir, em breve tempo, angariaria a simpatia do senhor ao ponto de tornar-se amigo e confidente, dando a entender que a sua vida estava prestes a mudar. Todavia, algo mais aguardava aquele macerado personagem. A febre chegou de repente. Em breve, bolhas por todo o corpo se espalhavam abundantes. Parecia que o jovem estava às portas do derradeiro momento. Ennio, preocupado com a peste que podia se espalhar em sua propriedade, mais ainda, que podia ceifar a vida do seu dileto amigo, partiu em disparada à busca de soluções. Em um cavalo de porte volumoso, partiu pelas estradas à cata de algum esculápio ou feiticeiro que pudesse ajudar. Horas e horas sem sucesso faziam a cabeça do legionário imaginar o que pudesse estar acontecendo em sua residência, dada a gravidade da situação. Parou pesaroso, ciente de que houvera fracassado, quando houve um vozerio de uma turba que se aproximava. Levantou-se para ver do que se tratava, ficando surpreso ao ver um homem que se destacava à frente dos demais, sentindo o seu corpo tremer diante daquela cena. Já ouvira falar de um tal Messias que perambulava pelas estradas e de que ele era capaz de curas espetaculares. Seria essa então a sua chance. Pulou à frente da comitiva que, assustada, reteve o passo. À frente estava o mestre que olhava os olhos do centurião, prescrutando-o por completo. Senhor, disse o homem aflito, és o Messias? Meu servo está em casa, doente, em terrível sofrimento. Antes que pudesse completar a frase, Jesus respondeu em afirmativa à sentença: eu irei curá-lo. Assustado, o centurião lembrou-se de sua vida pregressa, de crimes e hediondezas, a tal modo que, perdido em culpa que se lhe tomava por completo, restou-lhe um último gesto de clemência: Senhor, não sou digno de receber-te embaixo do meu teto, basta que digas uma palavra e ele será salvo por ti. Jesus tomou as palavras do homem como gesto de imensa fé, redarguindo: vá, assim como creu será, o teu servo está curado. A gratidão do centurião foi tal que, em primeiro gesto, liberou Nadir, dando-lhe pequena soma para que desse início à sua nova vida. Aquela frase dita do alto do monte fez Nadir voltar ao passado e rever sua vida em um átimo diminuto de tempo. Eles serão consolados. Nadir ouvia atentamente e anuía com a cabeça em sinal de aquiescência total.
Aquele não só lhe restituíra a vida, como também lhe deu motivação para continuar a viver. Não era mais um desgraçado, mas sim um redimido, curado do corpo e da alma pelo Mestre que o cooptou por sua bondade às hostes do bem. Pelas ruas da velha Cafarnaum e por toda a Decápole, um homem caminhava pelas sarjetas espalhadas por todo o canto. Aos que lá encontravam, ele dizia, em lágrimas vertidas dos rios da verdade: não chorem, pois em breve serão consolados. Longa caminhada, sem rumo e direção, pensando que a vida é mesmo assim. Levado pelo vento, vivendo por viver, conflitos que te fazem entristecer. Você não deve mais pensar assim, que não tem mais jeito, que tudo chegou ao fim. Confia, espera, que tudo vai mudar. Confia, espera, ele não mudou. Palavras feriram o teu coração, sentimentos tentam te aprisionar. Foram escolhas erradas, mas passo a passo tua história vai mudar. Confia, espera, tudo vai mudar. Você não deve mais pensar assim, que não tem mais jeito, que tudo chegou ao fim. Confia, espera, que tudo vai mudar. Confia, espera, ele não mudou. Escuta, alma querida e boa, perante as aflições que te espanquem a vida, na prova que atordoa, há sofrimento, lágrima e tumulto. Embora tolerando o impacto das trevas, busca enxergar o mecanismo oculto das tarefas de amor e redenção que levas. Deus clareia a razão, aqui, ali, além, para que o nosso próprio coração revele por si mesmo a lei do bem. Tens para dar, conheces para ver, e para dar e ver já podes discernir. Eis a missão que trazes por dever: trabalhar, compreender, elevar, construir.
Tudo que existe e vibra entre as forças do mundo tem no próprio destino o dom profundo de ajudar e servir. O sol gasta-se em luz a entregar-se de todo e tanto ampara os céus quanto as furnas de lodo. O jardim despojado a refazer-se espera para dar-se de novo em nova primavera. Toda árvore esquece o que sofre do homem e apoia sem cessar aqueles que a consomem. Olha o minério arrebatado ao solo, sem possibilidades de regresso. Padece fogo ardente, a fim de assegurar constantemente o esplendor do progresso. Já consegues pensar que qualquer flor que apanhas, a mais singela e a mais descolorida, é um sonho que arrancaste à natureza para adornar-te a vida? Que modelas a enxada e golpeias o chão, para que o chão te guarde a sementeira e te forneça o pão? Assim também por onde vás, ante assaltos, tragédias, ironias, tribulação ou desengano, quando as estradas do cotidiano surjam mais espinhosas ou sombrias, nada reclames, serve e nem reproves, ama. Em toda parte a vida te reclama tolerância, alegria, esperança e bondade, ainda que a dor te fira ou arrase os sonhos teus, porque o céu te entregou a liberdade de servir e elevar a humanidade por trabalho de Deus. Em deslumbrante paisagem da esfera superior, diversos mensageiros se congregavam em curioso certame. Procediam de lugares diversos e traziam flores para importante aferição de mérito. Rosas de todos os feitios e cravos soberbos, gerânios e glicínias, lírios e açucenas, gerânios e glicínias, miosotes e crisântemos, exaltavam a sabedoria do Criador numa festa espetacular de cores e de perfumes. Envergando túnicas resplandecentes, servidores espirituais iam e vinham à espera dos juízes angélicos. A exposição singular destinava-se à verificação da existência de luz divina nos múltiplos exemplares que ali se alinhavam, salientando-se que os espécimes com maior teor de claridade celeste seriam conduzidos ao trono do Eterno como preito de amor e reconhecimento dos trabalhadores do bem. Os julgadores não se fizeram esperados. Quando a expectação geral se mostrava adiantada, 3 emissários da majestade sublime atravessaram as portas de dourada filigrama e, depois das saudações afetuosas, iniciaram o trabalho que lhes competia. Aquele que detinha mais elevada posição hierárquica trazia nas mãos uma toalha de linho translúcido, o único apetrecho que certamente utilizaria na tarefa de análise das preciosidades expostas. Cada ramo era seguido de uma pequena comissão representativa do serviço espiritual em que fora selecionado. Aproximou-se o primeiro grupo, trazendo uma braçada de rosas, tecidas com as emoções do carinho materno que, lançadas na toalha surpreendente, expediram suaves irradiações em azul indefinível. E os anjos abençoaram o devotamento das mães que preservavam os tesouros de Deus na posição de heroínas desconhecidas. Logo após, brilhante conjunto de espíritos jubilosos deitou ao pano singular uma coroa de lírios,
formados pelas vibrações de fervor das almas piedosas que se devotam nos templos ao culto da fé. Safirinas emanações cruzavam espaços e os celestes embaixadores louvaram os santos mistérios de todos os religiosos do mundo. Em seguida, a Laire Comissão Juvenil trouxe a exame delicado ramalhete de açucenas, estruturadas nos sonhos e nas esperanças dos noivos que sabem guardar a bênção divina. E raios verdes de brilho intraduzível se projetaram em todas as direções, enquanto os emissários do Todo Misericordioso entoaram encômios aos afetos santificantes das almas. E assim, cada comissão submeteu ao trabalho seletivo as joias que trazia. Em derradeiro lugar, compareceu a mais humilde comissão da festa. 4 almas revelando características de extrema simplicidade, surge com um ramo feio e triste. Eram rosas mirradas, de cor arroxeada, mostrando pontos esbranquiçados à guisa de manchas, a desabrocharem ao longo de hastes espinhosas e repelentes. Depostas, no entanto, sobre a mágica toalha, inflamaram-se de luz solar, a irradiar-se no recinto a imensidão dos céus. Os 3 anjos puseram-se de joelhos, inesperada comoção encheu de lágrimas os olhos espantados da enorme assembleia. E porque alguns dos presentes chorassem, com interrogações imanifestas, o grande juiz do certame esclareceu, muito emocionado. Estas flores são as rosas de amor que raros trabalhadores do bem cultivam nas sombras do inferno. São glórias do sentimento puro, da fraternidade real, da suprema consagração à virtude, porque somente as almas libertas de todo o egoísmo conseguem servir a Deus na escória das trevas. Os acúleos que se destacam nas hastes agressivas simbolizam as dificuldades superadas. As pétalas roxas significam o arrependimento e a consolação dos que já se transformaram da desolação para a esperança. E os pontos alvos expressam o pranto mudo e aflitivo dos heróis anônimos que sabem servir sem reclamar. E entre cânticos de transbordante alegria, as rosas estranhas subiram rutilantes ao paraíso. Ó vós que lutais no caminho empedrado de cada dia, enxugai as lágrimas e esperai. As flores mais sublimes para o céu nascem na terra, onde os companheiros de boa vontade sabem viver para a vitória do bem com o suor do trabalho incessante e com as lágrimas silenciosas do próprio sacrifício. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças
por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento, por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária e, tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. Muito tempo que eu estou longe de casa, e nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado à mulher companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. E um cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul, e nossas irmãs os esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o concorde que vem vindo do estrangeiro. Fim do temos saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci ela arranjou um amante. Minha Norma lista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Até parece que foi ontem minha mocidade, meu diploma de sofrer de outra universidade, minha fala nordestina, quero esquecer o francês e vou viver as coisas novas que também são boas, o amor, o humor nas praças cheias de pessoas. Agora eu quero tudo, tudo outra vez. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o concorde que vem vindo do estrangeiro. No fim do temos saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci ela arranjou um amante. Minha Norma lista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar.
Está alguém entre vós aflito? Ore. Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 13. A maioria das pessoas inquietas pede alívio, apressadamente, como se a consolação real fosse obra de improviso, a impor-se de fora para dentro. Se tens fé, meu amigo, aprende a orar nas situações difíceis. Toda aflição tem uma causa. Não é por isso, porém, que o médico ou o sacerdote venha indicá-la aos teus olhos. Geralmente nossas angústias se radicam em nossa própria leviandade no trato com a vida, quando não procede de reprováveis deslizes nas existências anteriores. Se o erro é de hoje, reparemo-lo enquanto respiramos no caminho daqueles que ofendemos. Se as sombras chegam de ontem, demonstremos coragem e valor moral, desfazendo-as através do trabalho perseverante no bem. Se a inquietação te bate à porta, busca a prece e medita. Amigos espirituais, benfeitores de tua paz íntima, acudirão em teu socorro, inspirando-te o roteiro a seguir, com palavras consoladoras e reconstrutivas em forma de pensamentos santificantes. Humilhaste alguém? Solicita desculpas e corrige o erro impensado. Credores atormentam-te? Habitua-te a comer e vestir de acordo com as tuas possibilidades e paga os teus débitos com paciência. O desânimo absorve-te o coração? Lembra-te de que o tédio é um insulto à fraternidade humana, porque a dor e a necessidade, a tristeza e a doença, a pobreza e a morte não se acham longe de ti. Há muito trabalho por fazer, além dos teus muros felizes. Ajusta-te ao ideal de servir por amor, sem espírito de recompensa, e as tuas horas estarão repletas de abençoado serviço aos semelhantes. De qualquer modo, nas aflições, não atires a tua cruz sobre os companheiros de tarefa. Ora com serenidade, examina-te à claridade da verdadeira justiça e busca solucionar os problemas que te inquietam, usando os recursos divinos que o Senhor confiou a ti mesmo. Burilamento moral e prática do bem constituem o clima da caminhada para a frente no reino do Espírito. Mas não podemos esquecer que todo obstáculo é marcador de oportunidade do passo acima na senda de elevação. Na escola, forma-se o aluno teste a teste, para que se lhe garanta o aprendizado cultural. No educandário da vida, o espírito, de prova em prova, adquire o mérito indispensável para a escalada evolutiva. Toda lição guarda o objetivo nobilitante que se deve alcançar através do estudo. Qualquer dificuldade, por isso, se reveste de valor espiritual que precisamos saber extrair para que se faça acompanhar do proveito justo. Em qualquer estabelecimento de ensino, variam as matérias professadas. Em toda a existência, as instruções se revelam com caráter diverso. É assim que a hora do passo acima nos surge à frente, com expressões sempre novas, possibilitando-nos a assimilação de qualidades superiores em todos os sentidos. Tentação, degrau de acesso à fortaleza espiritual. Ofensa recebida, ocasião de ganhar altura pela trilha ascendente do perdão. Violência que nos fira, ensejo para a aquisição de humildade. Sofrimento, vereda para a obtenção de paciência. Necessidade do próximo, significando em nós o impositivo da prestação de serviço.
Quando a incompreensão ou a intolerância repontam nos outros, terá chegado para nós o dia de entendimento e serenidade. Não te revoltes, nem te abatas quando atribulações te visitem. Desespero e rebeldia, além de gerarem conflito e lágrimas, são as respostas mais infelizes que podemos dar aos desafios edificantes da vida. Deus não nos confiaria problemas se os nossos problemas não nos fossem necessários. Todo o tempo de aflição é tempo do passo acima. De nós depende permanecer acomodados à sombra ou avançar valorosamente para a obtenção de mais luz. Senhor Jesus, nestes momentos de aflições e desesperos, te pedi socorro e paz. É isso que meu coração ele vem fazer neste momento. Teu coração, Senhor, está pesado, consumido por angústias, medos e incertezas. Peço-te que acalme meu espírito e que me dê o teu refrigério, a força para relaxar e descansar, pois, Senhor, preciso de ti. Toma em tuas mãos tudo o que me aflige, os problemas, as dores, os pensamentos e sentimentos ruins. Leva-o, Senhor, para longe e substitui este fardo por tudo aquilo que é leve e suave. Aumenta, Senhor, minha fé e a minha confiança em ti. Envia-te, Senhor, um consolo para que eu possa me fazer tranquilo neste momento. Eu me abandono em tuas mãos, acreditando que sim, estás cuidando de tudo. Livra-me, Senhor Deus, do medo, da solidão e da desesperança. Que o teu amor me cure e me liberte. Que eu possa sentir a tua presença e tua paz, que excede em todo o entendimento. A ti, Senhor, entrego minha vida e minhas preocupações. Eu creio em ti e em ti eu acredito. Em teu nome, Senhor, peço e agradeço. Que assim seja. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem